Hoje nós vamos conhecer um dos maiores autores da literatura ocidental moderna, conhecido aí como Thomas Mann. Um homem que marcou a literatura do século XX, que ganhou um Nobel de Literatura em 1929 e que tem uma vasta obra de reflexões, de crítica e de grande aprofundamento no pensamento da Europa e do Ocidente como um todo, principalmente no século XX, marcado pelas guerras. Então, quero pensar com vocês um pouco sobre o Thomas Mann como esse espelho incômodo da Europa do início do século XX e o que a sua obra vai trazer. Toda essa ideia da classe europeia no momento em que estavam ali com as certezas ruindo diante das guerras, os choques com a burguesia, com a cultura, a educação e a moral sob uma tensão permanente, e o fato de que o Thomas Mann não apenas narra fatos históricos nas obras dele, o que ele realmente faz com grande maestria, mas através da literatura dele nós vamos perceber uma investigação de como o homem moderno reage ao medo, à doença, à guerra, às ideologias. E tudo isso vai nos ajudar a perceber quais foram as grandes ideias do século XX e de que forma essas ideias vão chegar aqui no século XXI, em nós e em muitas coisas que nós pensamos ainda hoje. Vamos lá! Bom, nós vamos começar do começo. Onde nasceu Thomas Mann? Ele nasceu no dia 6 de junho de 1875 em uma cidade alemã chamada Lübeck. E nessa cidade, nesse ambiente alemão, ele já cresceu aí transitando entre uma ética burguesa, entre a presença do comércio e, claro, com uma tão conhecida disciplina alemã, que a gente também aqui no Brasil já percebe, né, esses traços de uma disciplina um pouco mais rígida do que outros lugares e outros países, inclusive mais rígida do que aqui no Brasil. Mas tem um diferencial muito interessante do Thomas Mann, que é o seguinte: o pai dele era alemão, era o Johann Heinrich Mann, que era comerciante de grãos e também chegou a ser senador, inclusive. E a mãe do Thomas Mann, vejam só, era brasileira, nada mais nada menos do que brasileira. Era a Júlia da Silva Bruns. Ela, nascida em Paraty, era de origem luso-germânica, tinha uma ascendência germânica, também portuguesa, e ela voltou para a Alemanha com a família quando ela tinha 7 anos. Mas toda a infância dela, ela passou aqui no Brasil, em Paraty. Isso fez, inclusive, com que ela escrevesse um livro de memórias chamado Da Infância de Dodô. Um nome em alemão eu vou ficar devendo para vocês, mas o editor já fez a gentileza de colocar aqui na tela pra gente. E esse é um livro de memórias sobre toda a infância que ela passou no Brasil e como isso marcou profundamente a vida da Júlia. E vejam que essa herança brasileira que a Júlia trazia, né, essa raiz brasileira, acaba sendo muitíssimo importante na formação do Thomas Mann, porque é o que vai dar um contraponto para ele dessa rigidez e essa, em certo aspecto, essa frieza da cultura alemã, porque vai contrastar com essa sensibilidade brasileira, com a musicalidade, com a imaginação e com essa cultura mais pulsante que é propriamente brasileira, principalmente esse Brasil do século XIX. A Júlia vai nascer e vai, enfim, estar imersa e vai ter esses anos aí de vida convivendo com essa efervescência cultural que acontecia no século XIX do Brasil. Os choques, a questão da escravidão, enfim, muitas coisas que eram mobilizadas, né, aqui na nossa terra nesse tempo e que vão acabar lá no Thomas Mann, lá na Alemanha, e culminar, sim, em parte dos seus livros. A gente vai, inclusive, vislumbrar a influência da cultura brasileira em muitas obras de Thomas Mann. Agora, em relação à formação dele, bom, o Thomas Mann teve uma educação liberal, um pouco mais voltada, não necessariamente para um aspecto mais elevado e filosófico, mas o Thomas Mann recebeu uma formação mais voltada para um trabalho mais prático, porque ele iria trabalhar no comércio, né, assim como o pai. Então ele recebeu, a princípio, uma educação um pouco mais voltada para isso. O que é muito interessante é que em toda a vida escolar do Thomas Mann, na verdade ele nunca se destacou muito. Ele reprovou, ele foi um aluno irregular, ele foi um aluno que não se adaptou à escola formal. Mas ele teve um contato muito precoce com livros, uma postura bastante autodidata, por influência do irmão mais velho dele, que era o Heinrich Mann, e que era também escritor, também se tornou um escritor aí de grande nome na literatura alemã. Então a gente percebe desde o início da infância dele esse autodidatismo, ele já tem contato com grandes pensadores, incluindo Nietzsche, vejam só, um jovenzinho já lendo Nietzsche, e vários outros grandes escritores aí da literatura alemã e europeia da época. Quando ele tinha 16 anos, o pai dele falece, em 1891, e isso vai deixar marcas muito profundas para a família do Thomas Mann
e nele mesmo, enquanto menino, né, enquanto adolescente. A primeira coisa que acontece é o fim da empresa. Então existe uma liquidação ali da empresa que eles tinham, de grãos, de comércio. Eles saem de Lübeck e vão morar em Munique. E esse momento ele vai ser retratado na literatura do Mann, principalmente porque representa esse fim dessa infância protegida, né? É a passagem final dele, né, da infância, da adolescência para a idade adulta. E é uma experiência que, essa experiência da perda e do luto, vai se transformar num núcleo temático muito importante para a literatura do Thomas Mann. Não só isso, mas a decadência familiar também se torna uma matéria literária muito importante para ele. E vejam que isso vai amadurecer depois numa obra que eu já vou trazer aqui para vocês. Agora, quando a família se muda para Munique, aí o Thomas Mann começa a adentrar um pouco no jornalismo, busca colaboração em várias revistas, consegue espaço para começar a publicar pequenos textos, pequenos contos. Um dos primeiros deles é O Pequeno Sr. Friedman, de 1898, e ele começa a demonstrar esse interesse pelos frágeis, pelos humilhados, pelos deslocados. Ele começa a trazer, de fato, toda essa herança que ele viveu aí familiar e de mudanças e de contato cultural para os seus livros. É nesse momento também que ele começa a escrever Buddenbrooks, que é um dos livros mais importantes, né, se não o mais importante, Os Buddenbrook, que é publicado em 1901 e é um sucesso imediato. E ele, inclusive, faz uma publicação ousada, porque era um livro, assim, já enorme para ser um romance de estreia, né? Ele foi ousado, teve uma recepção magnífica, já uma projeção internacional muito grande. Ele herda esse realismo europeu e potencializa isso de uma forma absurda. E neste livro, em Buddenbrooks, a gente vai ter essa ideia da decadência como um destino, digamos assim. Então, nós acompanhamos a história de 4 gerações de uma família de comerciantes e o tema central que vai acompanhar esse livro é essa ascensão e declínio da burguesia. A gente pode pensar como elementos chaves, por exemplo, o trabalho disciplinado, o orgulho em relação ao nome da família, ao mesmo tempo uma fragilidade crescente que está posta ali. E tudo isso o Mann faz com uma sensibilidade artística muito grande, que vai demonstrar esse esgotamento, né, essa decadência da família aos poucos. Existe essa representação do indivíduo que vive essa época, né, com tudo aquilo que traria, né? E a ruína familiar dos Buddenbrook vai representar um pouco essa ruína da Europa do século XIX. Foi por causa desse livro, inclusive, que ele ganhou o Nobel em 1929, né? Então ele é nomeado principalmente por este livro, mas também, enfim, por outros livros aí da sua obra. Em 1905, o Thomas Mann se casa com a Katja Pringesheim, acho que se pronuncia assim o sobrenome dela, de uma família numerosa, né? Então eles formam uma família numerosa, tem 6 filhos, e o lar vai se transformando num laboratório de observação humana. E a partir disso, então, ele vai escrever diversas obras, né? A partir desse período, vai começar a perceber o artista como esse intruso da realidade, representar um pouco esse desajuste. Ao mesmo tempo, a gente também percebe uma admiração por essa vida normal, pelo cotidiano, e vão começar a aparecer também um pouco dessa ideia de culpa, orgulho, de vocação literária, e é nesse contexto que vai vir um livro muito marcante na carreira do Mann, que é Morte em Veneza. Esse livro, inclusive, é muito aclamado, não só pelo enredo em si, que já é fascinante, mas também pela presença do dilema homossexual que aparece ali do protagonista em relação ao jovem italiano. E depois, quando se publicam os diários do Mann, aí se vai perceber que essa tensão entre eles, esse desejo que acontece, é, de certa forma, um reflexo de algo que o Thomas Mann vivia na sua própria vida, né? Porque ele também teve essa questão do desejo homossexual, embora tivesse esposa, tivesse filhos, os diários demonstram claramente que ele já teve também esse desejo homossexual, enfim, e o quanto isso foi uma tensão na vida dele, né? E isso vai aparecer também na sua literatura, principalmente aqui em Morte em Veneza. E uma questão assim, interessantíssima desse livro é o quanto ele combina essa ideia da beleza com a decomposição e com a epidemia, porque Veneza naquele momento, né, o contexto da obra é Veneza passando por uma epidemia. E aí a gente percebe temas na obra em relação ao colapso do autocontrole, porque afinal o protagonista se vê atraído por aquele jovem e esse dilema do controle, de ceder ao desejo. E além dessa questão de relação com a biografia do Mann, como a gente já comentou, né, essa confluência aí de temas em relação à homossexualidade, também existe em Morte em Veneza, como é que eu posso dizer para vocês, esse contraste. Um contraste entre a beleza
o desejo e a própria cidade em si, que é lindíssima, né? Veneza é uma cidade maravilhosa, mas também essa ideia da epidemia, da decomposição, e isso vai se transformando num contraste muito grande na obra, que faz com que ela seja de fato uma obra muito marcante enfim, toda a carreira literária do Thomas Mann. Logo em seguida a gente vai chegar ao grande monumento literário dele, que é a Montanha Mágica, publicado em 1924. E na Montanha Mágica a gente vai ter um enredo muito interessante. O Hans Castor, que é o protagonista, vai visitar o primo num sanatório nos Alpes suíços, pretende ficar poucas semanas, mas acaba ficando 7 anos nesse sanatório nos Alpes. E aí o Mann vai construindo esse sanatório como uma espécie de microcosmo europeu, em que a gente vai ter vários temas centrais, dentre eles a doença, o tempo, a morte, as ideologias que estavam efervescentes ali na época, personagens marcantes também como Settembrini, que vai trazer um pouco dessa ideia da razão, do humanismo, enquanto o Nafta vai trazer uma ideia de radicalismo, de autoritarismo, e tudo isso são ideias que estavam ali efervescentes no contexto da Primeira Guerra, e que o Thomas Mann vai construindo de modo a nos dar quase como se fosse uma fotografia assim da Europa às vésperas da Primeira Guerra, essas tensões que existiam ali. E é muito interessante porque esse livro de fato ele vai provocar uma espécie de suspensão do tempo. Então, né, em cima da montanha, tudo passa diferente, tudo passa devagar, e o protagonista vai nos abrindo, vai nos conduzindo para as grandes ideias do século XX. Então é um livro de fato que trabalha nesse plano, trabalha no plano de nos fazer entender todas as ideias que estavam ali fervilhando na Europa daquele momento e que vão ter uma relação direta com tudo que vai acontecer depois na Segunda Guerra e de que forma isso também vai respingar na Guerra Fria e também vai acabar, inclusive, chegando aqui no Brasil e em todos os países do mundo, né? São tensões que guiaram o século XX e que continuam reverberando até hoje, inclusive, nós sabemos muito bem, né? Agora, o Thomas Mann, como ele tinha essa relação muito grande em relação à política, ele tem uma primeira fase que é uma fase mais aliada ao conservadorismo, mas depois ele vai caminhando, né? E quando acontece a ascensão do nazismo, por si só, ele fica em exílio, né? Então a partir de 1933 ele fica exilado e ele começa a ser um grande intelectual falando contra o nazismo fora da Alemanha, né? E o fato dele ser alemão também coloca sobre ele uma responsabilidade intelectual muito grande naquele período. Então ele fica um tempo na Suíça, depois fica um tempo nos Estados Unidos, até retornar para a Suíça. E nesse meio tempo ele vai fazer diversas conferências, denúncias do totalitarismo, e ele se torna uma consciência moral, assim, né, desse exílio alemão. Ele vai acabar representando muito esses alemães contrários, né, ao regime. Então é de fato uma contribuição que o Thomas Mann nos dá interessantíssima, não só na literatura, mas também em outros campos do pensamento daquela época. E aí ele segue escrevendo, né? Então uma das obras mais importantes desse período é José e seus irmãos, que é uma releitura da história bíblica, né? De José, filho de Jacó, enfim. E aí tem toda uma questão da razão dialogando com a tradição, ele recria essa história em 4 livros, né? Por isso a tetralogia. E o humanismo vai trazer uma nova luz para essa história, para esse sagrado. Depois, uma das obras mais conhecidas de Thomas Mann, que é o Dr. Fausto, que vai fazer uma recriação também do mito fáustico alemão, muitíssimo conhecido principalmente por causa do livro do Goethe, né, do Goethe, que vai fazer essa também narração do Fausto, e aí o Thomas Mann vai pegar essa ideia e vai unir ela a muitas outras coisas. Então a gente vai ter uma questão ali de música, a arte, a genialidade, o pacto demoníaco, e isso vai construindo uma forma de alegoria da Alemanha nazista. Uma das leituras possíveis desse livro, né, que é um livro monumental, mas uma das coisas que a gente pode tirar é essa representação, esse diálogo que o livro estabelece com a ascensão do nazismo na Alemanha e o quanto a inteligência pode estar a serviço da destruição. Existe um fascínio aqui muito interessante, né, nesse livro em relação ao regime nazista. E algumas coisas recorrentes que aparecem na obra do Thomas Mann, a gente poderia citar principalmente um narrador mais irônico, mais distanciado, um estilo de escrita que vai trazer bastante frases longas, construções minuciosas, descrições. É uma leitura muitíssimo envolvente. E o Thomas Mann, de fato, é um escritor de grande envergadura. Então a gente percebe nele uso de símbolos, bastante filosofia, ele tem uma influência filosófica assim gigantesca, um vasto conhecimento filosófico que vai aparecer nas suas obras. Psicologia também, porque ele era um leitor de Freud, então a gente também tem influências da psicologia dentro da obra dele e vários temas constantes. Então, quando a gente pega a obra do Thomas Mann, que inclusive é muito vasta, aqui eu citei pouquíssimas coisas, porque se vocês forem dar uma olhada em todos os livros que ele tem de narrativa longa, narrativa breve, ensaios, realmente, como diz o ditado, o homem era uma máquina, né? Ele escreveu muito. E a gente tem vários
vários temas frequentes. Então, essas dicotomias entre espírito e instinto, entre saudade e doença, entre cultura e barbárie. O Thomas Mann vai fazendo essas comparações, vai trazendo a arte. Isso é muito interessante na obra dele, porque, embora ele fosse um grande, né, apreciador da filosofia e da psicologia, ele também é um grande apreciador da arte. Então, a arte, especialmente a música, aparece como uma forma de busca da verdade. Isso vai se concretizar em diversos personagens. Ele vai ser, inclusive, um grande fã de Wagner, né, o grande compositor alemão. Essa paixão que ele tinha pela obra de Wagner, ela vai, inclusive, aparecer em vários personagens de vários livros dele. É muito interessante como ele vai semeando traços biográficos dele escondido, de forma escondida, né, em diversos livros. E quando a gente vai passando pelos livros, fazendo essas leituras, a gente vai percebendo essas pistas biográficas ao longo das histórias. E é por tudo isso, por vários, né, todos esses motivos e vários outros, que a gente pode trazer o Thomas Mann como um dos maiores romancistas de toda a história da literatura e, sem dúvida alguma, o maior romancista alemão do século XX. Porque ele encarna essa interpretação da crise do humanismo, ele encarna essa interpretação da crise europeia, da crise de pensamento, que vai eclodir nas duas grandes guerras e que vai eclodir depois em uma série de consequências para todo o mundo. E essa literatura é, a gente poderia dizer, uma literatura de consciência histórica, né? E aí a gente consegue vislumbrar, ao mesmo tempo que a gente vislumbra essa herança histórica, a gente vislumbra também a atualidade dos seus temas, porque a gente vai ter a questão cultural, né, essa cultura como ornamento, como base para muitas outras coisas, a postura do intelectual diante do poder, será que existe uma justificação moral para a barbárie, como a gente pode confluir todos esses choques e essas questões para fazer com que, de fato, a literatura vá se incorporando e a gente consiga ler a nossa atualidade através do olhar do Thomas Mann. Por que faz sentido lê-lo hoje, né? A gente pode pensar primeiro nesse exercício de introspecção, porque o Thomas Mann escreve, em geral, não tanto no plano das ações. Os livros dele não são livros que têm grandes acontecimentos frenéticos, mas a grande maioria das coisas acontece no plano da consciência, no plano das ideias. Então, de fato, uma forma de trazer a reflexão mais além do enredo de ação. Aqui a gente está entrando naquilo que é uma tendência muito forte, já começando no século XIX e se consolidando no século XX, que é essa ideia do romance psicológico, que vai trazer muito mais a reflexão da consciência das personagens, das suas reflexões interiores, as discussões das ideias. Isso prevalece muito mais do que propriamente uma série de ações e porrada e pancadaria, né? Então as coisas são muito mais no plano da reflexão. O que isso vai causar para nós hoje, né? Qual que é a consequência, digamos assim, de ler Thomas Mann ainda hoje? E a gente poderia pensar primeiro que, de fato, o Thomas Mann não é um autor dos mais fáceis, porque a leitura dele vai nos exigir tempo, vai nos exigir também uma atenção maior, por ser uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma estrutura um pouco mais trabalhada, mas nem preciso dizer que isso vai ser duplamente, né, 100 vezes mais recompensador. Então a gente tem uma leitura que é uma leitura um pouco mais lenta, parece um pouco mais lenta do ponto de vista de avanço da história, mas que vai nos trazer um condensamento, digamos assim, das ideias que formaram a nossa sociedade de hoje. É como se fosse uma janela que vai nos abrir essas novas ideias e vai nos trazer as ideias mais brilhantes e mais decadentes da modernidade. Então, o Thomas Mann é o escritor que está ali no meio do furacão, no meio das guerras, no meio de todas as coisas acontecendo, e ele consegue transpor todas essas tensões para a sua literatura. E quando a gente acessa isso hoje, com o olhar que nós temos do século XXI, passada a Primeira Guerra, passada a Segunda Guerra, tendo consciência de tudo o que aconteceu nesse meio tempo, de todas as consequências, né, desses fatos históricos para todos nós, até hoje, é como se de fato esses livros nos abrissem para uma compreensão muitíssimo mais profunda de quem nós somos hoje, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto ocidente, enquanto mundo. Então, não poderia ser diferente. O Thomas Mann continua sendo um dos autores mais atuais que nós temos. E é por causa disso, e para terminar aqui com vocês uma curiosidade, o Thomas Mann, ele recebeu o Prêmio Nobel em 1929, mas depois ele foi indicado mais uma vez. Ele foi um dos poucos autores, se não o único, a ser indicado para o Prêmio Nobel depois de já ter ganhado o prêmio. Ele concorreu uma segunda vez ao Prêmio Nobel pelo conjunto de sua obra. Porque, de fato, quem entra na literatura de Thomas Mann não sai o mesmo. É uma leitura que vai mudar a percepção sobre muitas coisas em relação ao que nós vivemos até hoje. Bom, quero saber se você já conhecia tudo isso sobre o Thomas Mann, se você ficou interessado em conhecer mais a sua obra. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, conta pra gente que livros você quer ver do Thomas Mann aqui no clube. Nós já estamos com a Montanha Mágica publicada de Thomas Mann e quem sabe no futuro a gente traga ainda mais obras desse grandíssimo autor do século XX da nossa literatura. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!